A paz do Senhor, meus irmãos. Seja bem-vindo ao canal Professor de Escola Dominical. Eu sou o presbítero Florival e nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus através da Revista de Escola Dominical da classe dos adultos, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Eu quero pedir perdão aos irmãos, não foi possível gravar a lição 7, não deu para gravar. A minha vida é muito corrida, né? Tem muita coisa para me fazer. Não foi possível gravar, então os irmãos me perdoem, né? Mas estamos aqui para estudar aqui a lição 8. A lição 8 da classe dos adultos, que vai ser ministrada dia 23 de agosto em todas as igrejas Assembleia de Deus e Ministério de Madureira. O título da nossa lição é Pais e Filhos, a responsabilidade de guiar e a graça de seguir. Como é de costume, vamos ler o texto áureo, a verdade aplicada, e o texto de referência. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana nós estamos gravando vídeos de escola dominical. Não foi possível gravar a lição 7. De vez em quando acontece isso, mas nós sempre estamos aqui para estudarmos a Palavra de Deus. Esse canal já tem mais ou menos 2 anos. Eu comecei com esse canal em fevereiro de 2024. Nós vamos aí para 3 anos deste canal, né, da Escola Dominical, e temos mais de 100 vídeos. Então você que é inscrito, você pode rever aí muitas aulas de escola dominical, né? Você pode estar revendo aí e assim aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Não só vendo esse vídeo, mas vendo os vídeos lá. Tem vários vídeos com revistas diferentes de escola dominical. Então é bom você se inscrever no canal e dando uma olhada lá nos vídeos mais antigos, que também são muito bons. Então vamos ler aqui então o texto áureo, a verdade aplicada, e também o texto de referência, né, que é fundamentado, que tem por fundamento o esboço da lição. Texto áureo: Filho meu, ouve, filho, a correção do pai, estai atentos para conhecereis a prudência. Provérbios capítulo 4, versículo 1, verdade aplicada. Educar os filhos é um chamado divino, confiado aos pais, que devem exercê-lo com amor e firmeza. Vamos ler aqui o texto de referência, está lá em Provérbios 23, vamos ler até o 25. Do 12 até o 15, depois a gente pula para o 23, do 23 ao 25. Então vamos lá na leitura do texto de referência. Aplica a disciplina no teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu as fustigarás com a vara e livrarás sua alma do inferno. Muito profundo isso aqui, hein? Ou seja, através da disciplina, a alma da criança ou do jovem, através da disciplina, ela vai ser livrada, vai ter um livramento do inferno. Veja como é importante isso. Filho meu, se o teu coração for sábio, ele alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. Compra verdades e não vendas, sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar o sábio se alegrará nele. Alegre-se o teu pai e a tua mãe, regozije-se o que te gerou. Dito isto, vamos ler aqui os tópicos, né?
Como é de costume, tem o primeiro e o segundo tópico. Vamos ler aqui então o esboço da lição, que é dividido em tópicos e pontos aí de comentários. Educando o filho conforme a palavra de Deus. A obediência na formação do caráter. Segundo, ensinando a criança no caminho. Terceiro, ensinando pelo exemplo. Segundo tópico, o dever amoroso dos pais. Primeiro, a educação no lar. Segundo, a boa educação não provoca ira. Terceiro, a amizade entre pais e filhos. Aqui no terceiro tópico nós temos o dever amoroso dos filhos. Primeiro, honrar os pais. Segundo, obedecer os pais. Terceiro, cuidar dos pais na velhice. Nossa, que lição profunda aqui. Deus abençoe o bispo Abner Ferreira. Muito sábio esse bispo, né, esse pastor. O que ele colocou aqui foi coisa tremenda no comentário dessas lições. Dessa lição aqui, né, da lição 8. Ele foi muito feliz aqui, né, no esboço da lição. E lembrando aos irmãos que aqui nós vamos fazer um resumo aí de 40 minutos. Eu não gosto de fazer uma lição demorada, de ministrar uma lição demorada aí com 1h20, 1h30, não. Porque, principalmente aqui para quem mora em São Paulo, a vida é muito corrida. Então vamos aí no máximo até 45, mas eu vou procurar fazer um resumo, né? Ou seja, vamos ser um resumo conciso. Vamos ser breve aqui. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, esteja nos ajudando aí, esteja nos abençoando, se inscrever no nosso canal, porque olha aqui para trás aqui o tanto de dinheiro que eu gasto com livros, ó. Olha aqui, ó. Tem livros em cima, aqui no meio, aqui embaixo, mas não dá para aparecer tudo. E eu invisto muito, que eu também dou aula na escola dominical onde eu congrego, e eu invisto muito em livros, né? Estudei teologia, fiz 4 anos de psicologia, então nós assim, investimos muito em livros para sempre trazer para vocês uma aula, né? Uma aula abençoada, uma aula profunda, né? Repleta de lições para enriquecer a nossa vida espiritual. Dito isto, então vamos para o comentário. O primeiro tópico aqui está dizendo, ó, educando filhos conforme a palavra de Deus. E aqui eu não vou nem ler direito aqui, não vou nem ler, já vou entrar no comentário. Então o que acontece? A educação que o filho do crente recebe é uma educação por excelência, né? Porque essa educação nós extraímos da palavra de Deus, né? Então é uma educação por excelência que nós ensinamos nossos filhos, que você ensina o seu filho. Então, é muito importante você que é pai, você que é mãe, conhecer profundamente a palavra de Deus, se dedicar ao estudo da palavra de Deus, comprar livros, né? Construir conhecimento, para que você possa educar o seu filho, porque na Bíblia nós temos a excelência da educação, uma educação que o próprio Deus deixou na sua palavra. Os escritores, os apóstolos, os profetas na Bíblia, eles deixaram, inspirados pelo Espírito Santo, eles escreveram sobre a inspiração de Deus, né? O que eles escreveram foi da vontade de Deus para a família, para a criança, para o casal. Então nós temos muita orientação da palavra de Deus com relação à educação.
Agora veja bem a educação do descrente, né? A educação do descrente ele vai aprender com a educação na escola. E na escola nós temos a teoria da evolução, nós temos, infelizmente, nós temos aí os professores que ensinam essas matérias para as crianças, né? Para as crianças, e dificilmente o professor, ele não vai, com certeza ele não vai pautar ali o seu sistema de educação na Bíblia. Não vai, porque nós estamos vivendo em um país que as normas de educação, as matérias de educação, né, é conforme o que essas pessoas escolhem lá, né? Quando se trata de Deus, quando se trata de algumas matérias, então nós vamos ver que o entendimento deles é totalmente diferente daquilo que está na Bíblia. Então, por isso que é importante o pai e a mãe ensinar o filho, porque quando chega lá na escola, quando se trata de Deus, quando se trata da vida, por exemplo, matéria de biologia, né? Matéria de biologia, quando se trata um pouco de filosofia, tem filosofia na escola. Quando se trata de biologia, de filosofia, de religião, aí nós vamos ver que o ensinamento secular, né? O ensinamento secular que foi colocado naquele livro, que foi escrito naquela matéria, é totalmente diferente do que está na Bíblia, né? É totalmente diferente o que está na Bíblia. Então nós vamos ver que é um grande contraste, se falando sobre a educação, ou seja, na escola, especificamente falando, nós vamos ver o que, para nós que somos crentes, não basta só a educação na escola, que tem muita coisa boa na escola para se aprender, né? Tem muita coisa boa para se aprender na escola. Matemática, português, né? História, tem muitas matérias boas, mas quando se trata de religião, filosofia, né? Quando se trata com relação à origem da vida, de onde o homem veio, para onde o homem vai, então são temas que a matéria secular vai tratar totalmente diferente daquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Então, o ensino importante, né, é o ensino da Bíblia. Nesse primeiro tópico está dizendo, educando os filhos conforme a palavra de Deus. Então, a educação por excelência está na palavra de Deus, está na Bíblia. Então, conhecendo a importância da palavra de Deus, nós precisamos nos aprofundar, e não só na questão de ensinar, né, mas o pai e a mãe sendo exemplo na prática da palavra de Deus. A obediência é um valor muito digno, apreciado por todos. Na sociedade atual, a obediência tem sido vista como falta de personalidade, uma vez que os valores familiares tradicionais estão sendo contaminados e desconstruídos pelos maus. A Bíblia dá um exemplo concreto do impacto negativo da desobediência sobre a humanidade. Pela desobediência, um só homem, e muitos foram feitos pecadores. Portanto, para que os filhos não sejam contaminados pela indisciplina, os pais devem ensinar eles o valor da obediência. Então nós vamos ver que a obediência é muito importante, porque a desobediência vai gerar maldição, vai gerar muita coisa ruim, né? A desobediência, principalmente filhos que não honram o pai, que não respeitam o pai,
que trata o pai de qualquer maneira. Então nós vamos ver que isso aí é a ingratidão, a desonra e a desobediência. Então esses filhos, eles não vão adiante, porque eles vão colher o que estão plantando de acordo com a palavra de Deus. Então é muito importante os pais ensinar os filhos a não só obedecer a palavra de Deus, mas eles também precisam ser exemplos, né? naquilo que eles ensinam os seus filhos, ou seja, obedecendo também a palavra de Deus. O segundo ponto aqui, ensinando as crianças no caminho. Os pais têm o dever e o privilégio de ensinar a criança, por isso Deus delegou a eles a responsabilidade de criá-los no caminho certo. Observar esse conselho bíblico inclui andar, amor e educação escolar e bom exemplo. Os pais têm um dever e privilégio de treinar a criança, por isso Deus delegou a eles a responsabilidade de criá-los no caminho certo. Aqui, irmãos, quando fala no caminho certo, está falando sobre a salvação. A palavra de Deus diz que para o homem há muitos caminhos, né? Mas são caminhos de morte, são caminhos de destruição. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então, quando se fala sobre o caminho, está falando de ensinar a criança no caminho da salvação. Ensinar para ela a importância de conhecer a palavra de Deus, a importância da morte de Jesus na cruz do Calvário, que ele morreu pelos nossos pecados, a importância de ter uma vida separada do pecado, da sociedade pecaminosa, não compactuar, não se misturar, né? Ter uma vida santa, uma vida separada, ser exemplo na escola, no trabalho. Então nós vamos ver que quando fala ensinar a criança no caminho, está falando sobre esses princípios, né? Esses princípios da palavra de Deus, com relação a pessoa seguir a Jesus, né? Porque ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Então, é preciso ensinar o que eu falei quase agora, a oração, o estudo da palavra de Deus, né? A separação espiritual, né? Não compactuar com o pecado. Então, esses são os princípios da palavra de Deus para aqueles que querem seguir a Jesus. São as diretrizes, né? Aquilo que vai nos dar direção. Vamos para o terceiro tópico, terceiro ponto. Ensinando pelo exemplo. Pesquisas mostram que a melhor maneira de ensinar é pelo exemplo, pois a palavra passa, mas o exemplo permanece. Para Chaplin, um jovem bem treinado continuará no caminho quando adulto. A fé de seu pai tornar-se-á a sua fé. Ele seguirá até o fim e terá uma vida longa e próspera, tanto material quanto espiritual. Como lemos em Provérbios, felizes são os filhos de um pai honesto e direito. Bem-aventurados serão seus filhos depois dele. Aqui nós podemos, irmãos, eu vou discordar um pouco, porque isso não é regra geral. Não é regra geral. Porque por mais que o pai ensine o seu filho, ele está cumprindo o seu dever. Quando essa criança crescer e se tornar um adulto responsável, tanto diante da sociedade, como diante de Deus pelos seus atos, aí ele vai escolher realmente o que ele quer da vida. Porque a salvação ela é individual, né? Haja vista que hoje em dia, a maioria dos criminosos são crentes desviados, filhos de crentes. A maioria, eu falo sem medo de errar, a maioria dos criminosos são crentes desviados, né? Mas o pai fez o trabalho dele, fez a sua tarefa de ensinar, mesmo ensinando a criança no caminho que se deve andar,
não é garantia que ele vai permanecer no caminho de Deus. Porque o homem, ele tem liberdade de escolha e ele vai escolher, né, qual o Senhor que ele vai obedecer, qual o caminho que ele vai trilhar, qual a eternidade qual o caminho da eternidade que ele vai passar. Se é com Deus ou com o pecado, se é a eternidade sem Deus ou a eternidade com Deus. Então, isso não é certeza de que esse adulto, quando criança foi ensinado, isso não é certeza que ele vai permanecer, porque ele tem liberdade de escolha. Então isso não é certeza, porque a salvação ela é perseverança, a salvação é escolher conscientemente, né? A sofrer pelo Evangelho, é buscar Deus, é permanecer na presença de Deus, mas o importante é que os pais façam, né, o seu trabalho, que tenha essa responsabilidade de criar os seus filhos no caminho de Deus, no caminho do Senhor, porque a palavra de Deus diz que Deus não terá o culpado por inocente. Naquele dia, Deus irá julgar tanto os vivos quanto os mortos. Foi por isso que Jesus ressuscitou, né? Para julgar tanto os vivos quanto os mortos, diz a palavra de Deus. Então nós vamos ver aqui ainda, ensinando pelo exemplo. Então nós vamos ver que a criança, ela aprende mais quando ela vê não somente o pai falando, porque ela pode esquecer aquilo ali que ela ouviu, aquele princípio, né, aquele ensino importante para a sua vida. Então, o mais importante é o pai realmente ensinar e viver o que ele está ensinando. E a criança vê na vida dele o exemplo. Certa vez nos conta uma história que o pai brigava direto com a esposa, os dois crentes. Direto ele brigava, discutia, era uma casa que não tinha paz. E esse casal levou a criança para a igreja e a criança falou para o pai: olha, pai, vamos morar aqui, porque aqui tem paz. E aqui você não briga com a minha mãe. Aqui você não discute com ela. Aqui você não briga, aqui tem paz, vamos morar aqui dentro da igreja. Então a criança falou isso, porque a criança na casa dela, com os pais, não tinha paz, havia muita discussão. E a criança falou: vamos morar na igreja, vamos ficar aqui, porque aqui você não briga com a minha mãe. Então, acima de tudo, acima do ensinamento, sobretudo acima do ensinamento de um pai para com o filho, é ele ser exemplo da palavra de Deus. Vamos aqui para o segundo tópico, que já estou aí com 23 minutos, 24. Vamos terminar aí com 45. O dever amoroso dos pais. A educação no lar. Provérbios 1:18 diz: filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não deixes a doutrina da tua mãe. Porém, os filhos só podem ouvir a instrução e seguir a doutrina se elas forem transmitidas. Aqui aprendemos como é importante o papel dos pais na vida dos filhos. Nada é mais relevante. Educar é uma empreitada admirável, digna, mas exige amor e dedicação. Daí a necessidade e a urgência do culto doméstico, que é uma maneira eficaz de levar os filhos a amar o Senhor e a sua palavra, tornando-se obedientes aos pais, capazes de opor-se às investidas de Satanás nestes últimos dias. Então nós vamos ver aqui, né, que a criança ela não pode, além de participar da escola dominical, na faixa etária, ela também precisa estar aprendendo em casa, né? Ela precisa também estar aprendendo em casa, porque na escola ela vai estar aprendendo as matérias de escola dominical, mas
é muito importante o pai como autoridade do lar, como cabeça, como diz a palavra de Deus, que o marido é o cabeça da mulher, né? E o líder que Deus constituiu para liderar a família, administrar, sustentar uma esposa e liderar a família. Então nós vamos ver que o pai ele deve estar constantemente ensinando o seu filho no lar, né? Ensinando o filho a ler a palavra, lendo a palavra com ele, fazendo culto doméstico, dando oportunidade para os seus filhos estarem cantando, pregando, ensinando, né, no lar, na casa, a importância da palavra de Deus. E isso é muito importante sobre culto doméstico, né? Ensinando essa criança a amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, né? Amando a Deus dessa maneira. Então, é muito importante, né, o culto no lar e o pai estar ensinando a criança aí como um complemento, porque temos a escola dominical, então será um complemento, porque o pai como autoridade, como provedor, como líder, né, ele vai ter autoridade para ensinar o seu filho a estar diante de Deus. Segundo ponto, a boa educação não provoca ira. Jesus manda que deixem as crianças irem a ele. Isso aponta para o valor de ensiná-las a ver o mestre como amigo que os ama. Esse amor aponta para a disciplina, a demonstração do Senhor, porém sem provocar a ira. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina, na admoestação do Senhor. Então nós vamos ver que tem aqui uma exortação do apóstolo Paulo, dizendo para os pais não provocarem a ira, né? Porque devemos servir a Deus, né? Não impor ali, o pai não deve impor ali algumas coisas na criança. A criança tem que ser ensinada, né? Não pode impor nada à criança. Então nós vamos ver que dependendo da faixa etária, o pai ele tem que conhecer a palavra de Deus e ele tem que ter sabedoria ali com as crianças. E não pode impor nada, ele tem que ensinar, né? Para que ele possa não irritar. Vós pais, não irriteis os vossos filhos para que não percam o ânimo. Interessante isso aqui. Não é querer colocar um jugo nas costas de um adolescente, né? Um jugo que não tem nada a ver com a palavra de Deus, né? Porque há muitas regras no lar, há muitas regras que tem no lar. Claro que a criança, o jovem tem que obedecer às regras, né? Então o pai ele tem que ser sábio, ele tem que ter sabedoria, né? Para não irritar esse jovem e ele perder o ânimo de estar na casa de Deus. Então a exortação aqui, não provoqueis a ira dos vossos filhos, está lá em Colossenses 3:21. Para que não perca o ânimo, né? Então nós vamos ver que é muito delicado ensinar uma criança, tem que tomar cuidado para não irritar um adolescente de 10, 12, 13 anos, porque a mentalidade dele é totalmente diferente de uma pessoa adulta, né? A visão de mundo dele é totalmente diferente, dali ele está começando a viver agora. Então o pai não pode impor, ele tem que orar pelo seu filho, tem que ensinar e tomar cuidado para que o jovem não se irrite, não ficar irritado, né? Tem que ser flexível. Então é isso. A amizade entre pais e filhos. Segundo tópico, no ponto 3. Os filhos devem obedecer os pais
que deve educar e abençoar os seus filhos. Isso os distancia muito de serem como amigos íntimos e permissivos. No relacionamento entre pais e filhos, nem sempre todos saem satisfeitos, porque é preciso que os pais saibam dizer não e que os filhos aceitem a negativa. Então nós vamos ver que o relacionamento entre pai e filho, né, é de uma autoridade superior. Não que o pai não seja amigo do filho. Então o pai tem que tomar cuidado, né? Tudo aquilo que o filho pedir para ele conceder. Às vezes tem que falar não para o filho, tem que saber falar não. Porque se você sempre fala sim, você tem condições financeiras e você sempre fala sim, quando ele crescer e ficar adulto, ele vai ter dificuldade em receber ou não. Né? Porque o sistema cognitivo dele, na mente dele, ele aprendeu dessa maneira, sempre recebendo sim. E quando adulto, ele pode receber um não da empresa, ele pode receber um não da namorada, ele pode receber um não de um amigo. Então ele pode receber vários nãos na caminhada dele, na sua trajetória. Então, o pai tem que tomar muito cuidado. Né? Então, tem que tomar cuidado também para não misturar, não misturar as coisas. Né? Tem que ter autoridade, ao mesmo tempo que ser flexível com o filho. Então realmente não é fácil. Não é fácil ser pai, ter 3 filhos para criar. É muita responsabilidade, né? De manter de alimentar, de guardar, né? De proteger o seu filho, de ensinar o seu filho, não só em palavras, mas no exemplo, de saber muitas vezes falar não para o seu filho, né? Então vai a questão da disciplina, orientação, né? De conversar com o seu filho, de explicar para ele que às vezes ele vai receber não, ele tem que encarar isso como não. Então realmente não é fácil ser pai, ser mãe, né? No nosso país realmente não é fácil. Né? Então vamos aqui entrar. Os filhos devem obedecer aos pais, que devem educar e abençoar os seus filhos. Isso os distancia e muito de serem como amigos íntimos e permissivos. Então, é preciso orar pelo seu filho, conversar com seu filho, né? E não chamar o seu filho de burro porque ele tirou nota baixa. Incentivar ele, explicar para ele que a vida é difícil, mas se ele orar a Deus e continuar na presença de Deus, certamente que Deus vai trabalhar na vida dele, Deus vai abençoar, Deus vai dar uma profissão para ele, Deus vai estar pelejando pela vida dele. Então é muito importante ensinar isso, que ele não está sozinho nessa caminhada. Vai ter luta, vai ter barreira, vai ter dificuldade, né? Então tudo isso, a importância de estudar, né? De estudar, a importância de estar na escola, mas sendo um bom exemplo de crente como adolescente. Então, é muito assunto, né? Muita coisa, é muita responsabilidade que os pais têm com os filhos. Né? É muita responsabilidade. Vamos aqui para o terceiro tópico. O dever amoroso dos filhos. Honrar os pais. O Filho de Deus obedeceu ao Pai até a cruz. Este é o nosso exemplo de honra. Durante a sua jornada nesta terra, Cristo evidenciou a obediência e o respeito ao Pai, embora isso nem sempre tenha sido fácil. O 5º mandamento do Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, né? Diz: honra o teu pai e a tua mãe. Isso significa que os filhos devem amar, respeitar e obedecer os pais, assim como Cristo.
Então nós vamos ver aqui que ele nos deu exemplo, né, o Abner Ferreira, o bispo Abner Ferreira, ele citou Jesus aqui como exemplo. Jesus ele veio ao mundo em obediência a Deus para morrer pelos nossos pecados na cruz do Calvário. E Jesus sabia tudo que ele ia passar, né? Cada afronta, cada humilhação, cada tapa que ele tomava no rosto, ali quando ele estava sendo humilhado, né? Aquela cruz, blasfêmia e outros tipos de sofrimento que Jesus teve que enfrentar, ele sabia de tudo isso. E mesmo sabendo que ele ia sofrer, ele foi obediente. E quando alguém falou, olha, bom mestre, Jesus falou assim, bom é Deus. Bom é Deus. Então Jesus até nisso, ele não chamou a glória para si, porque Jesus ele é Deus, ele é bom. Mas sendo obediente à ordem de Deus, Pai, ele foi obediente, e honrou a Deus até o último minuto da sua vida, morrendo na cruz do Calvário. Então, nós vamos ver que o Pai ele deve o Filho deve honrar o Pai, porque foi através do pai e da mãe que Deus trouxe a existência, né? Essa criança foi gerada e Deus trouxe a existência, essa vida, né? Através do pai e da mãe. Então Deus ele é nosso Criador, né? Ele é o nosso Criador, digno de toda honra e de toda glória. Então aqui tem o mandamento, honra o teu pai e a tua mãe, que é o mandamento com promessa. Está lá em Efésios capítulo 5, ali em Efésios no capítulo 5, o apóstolo Paulo fala assim, honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que você vai bem e prolongue os seus dias na terra, que o Senhor Deus te dá. Então estamos lendo aqui em Êxodo, capítulo 20, então o apóstolo Paulo ele pega aqui esse texto e ele escreve lá no Novo Testamento. Esse texto aqui é o contexto daquilo que Paulo escreveu, em Efésios no capítulo 5, sobre a obediência dos filhos, honrando o pai e a mãe. Então nós vamos ver que o filho rebelde, o filho que não honra o pai e a mãe, né, ele vai ter uma vida amaldiçoada, ele não vai ser abençoado por Deus, vai ser um fracassado, né, e principalmente se for crente piorou ainda, né, com esse comportamento rebelde, de ingratidão com o pai e com a mãe. Então, na esfera da cristandade, na esfera, né, no plano espiritual, como crentes em Jesus Cristo, nós podemos ver que esse jovem que desobedece o pai, que não honra o pai, não honra a mãe, com certeza ele não vai ficar firme na presença de Deus e ele está fadado ao fracasso, tanto espiritual na sua vida, quanto na sua vida financeira ou na vida também amorosa. Aqui vamos ler o segundo ponto. Obedecer os pais. Obedecer é respeitar por amor e confiança a autoridade dos pais. No livro de Provérbios, os filhos são orientados a obedecer ao pai e nunca se esquecer do que lhes ensinou a sua mãe. O sábio orienta os filhos a guardarem as palavras de seus pais no coração, porque seus ensinamentos os guiarão nas viagens, protegerão à noite e aconselharão de dia. Provérbios 6, 21, 23. A obediência dos filhos aos pais agrada ao Senhor. Então nós vamos ver que os filhos devem obedecer ao pai, principalmente não sendo adulto, né? Não respondendo pelos seus atos diante da sociedade, né? Antes dos 18 anos, da idade da responsabilidade.
Então, tem que obedecer o pai, né? Mas depois que arrumou um trabalho, passou a ser adulto, alugou uma casa, vai morar, arruma lá uma esposa, vai querer casar, aí é outra coisa, aí vai constituir a família, né? E vai responder diante de Deus aquilo que a pessoa fazer, né? Ou seja, a obediência ou o pecado. Mas os pais lavam as mãos, porque desde lá dos 3 anos de idade, o pai vem ensinando o seu filho, orando por ele, abençoando ele, né? Levando para a escola dominical. Então o pai, nesse ponto, ele fez, né? O seu dever como pai, como líder e como provedor da família, ele fez o seu dever de casa, né? Ele obedeceu a palavra de Deus. E depois que o jovem cresce, ele chega à idade da responsabilidade, ele vai trabalhar e vai constituir a família, aí é ele e Deus lá, né? Com a sua responsabilidade. Cuidar dos pais na velhice, aqui é um ponto importante. Inclusive eu estava até comentando isso com a minha esposa hoje, né? Nós vamos ver aí filhos ingratos porque a mãe ensina a criança, sustenta, né? Sustenta, dá comida, protege, faz de tudo, o pai e a mãe. E quando essa criança cresce, arruma um emprego, vai embora de casa e o pensamento é vender a casa da mãe e pegar essa mãe que já está idosa aí com seus 80 anos e colocar no asilo, né? Isso aí não agrada a Deus. Então, cuidar dos pais na velhice. Então o filho ele tem que cuidar dos seus pais. Ele foi cuidado em um longo prazo, né? Em muitos anos ele foi cuidado, ele foi alimentado, foi sustentado, né, pelos pais. E agora chegou o momento dele pegar e cuidar do seu pai e da sua mãe na velhice. Então, mas infelizmente no mundo em que nós vivemos, aqui no Brasil, há muitos filhos endemoniados, filhos ingratos, que pega o pai lá, que já está com seus 80 anos, né, e põe ele no asilo para ser maltratado, para sofrer. E eu falo para você que isso Deus não se agrada. Porque a palavra de Deus diz que os velhos, o justo, mesmo na sua velhice, ele dará fruto. Ele dará fruto. Então Deus, ele cuida do seu povo, ele cuida do idoso, ele cuida daquele que está com a idade avançada. Porque Deus, ele é fiel para cuidar do seu filho, da sua serva, né, que tem uma idade avançada. E o filho jamais ele tem que ser ingrato, né? Porque se ele for dessa maneira, certamente será amaldiçoado por Deus. Certamente ele vai colher o que ele está plantando, porque na sua velhice ele vai receber com a mesma moeda, ou seja, ele vai colher o que ele plantou, né? Porque esse comportamento de ingratidão, esse comportamento aí desumano, não agrada a Deus. Meus queridos, vamos ficar por aqui. Já estamos aí com 44 minutos. A nossa próxima lição vai ser a lição 9, a prudência, uma virtude que guarda a vida. Então vamos ficar por aqui. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Que Deus abençoe você que é crente, que é aluno, que é professor, que é pastor, você que é obreiro, você que é presbítero, que Deus abençoe o seu pastor, a sua igreja, a sua família, o seu trabalho e abençoe também o seu ministério, né? A próxima lição é a lição 9, a prudência, uma virtude que guarda a vida. Com certeza vamos aprender aqui umas lições aqui importantes para a nossa vida espiritual. Glória a Deus. Eu fico por aqui, né? Fico por aqui
E eu aguardo você no próximo vídeo. Pega o seu dedinho aí, ó. Se inscreve no nosso canal. Porque tem muitas pessoas que veem os nossos vídeos, gosta dos vídeos, assiste os vídeos de escola dominical, só que não se inscreve no canal. Se inscreva no canal, ele nos abençoe, É muito importante que você se inscreva nesse canal para que nós possamos estar aí continuando a gravar, a estudar as revistas de escola dominical. Eu fico por aqui, espero você no próximo vídeo e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.